Você já sentiu que sua vida está em um ponto morto, como se houvesse uma barreira invisível impedindo seu avanço? Existe um peso, uma sensação de arrasto emocional, difícil de nomear ou explicar, que te acompanha em silêncio. Talvez uma ansiedade sutil, um desânimo que surge sem um motivo claro, ou a frustração profunda de estar caminhando, mas sem realmente ir a lugar nenhum. É a sensação de esforço constante que não gera progresso, de bater em muros repetidamente, de ver oportunidades que parecem sempre escorregar das mãos. Essa é uma experiência que ressoa na alma de muita gente, o fardo de um caminho que se tornou áspero, cheio de obstáculos que parecem surgir do nada. Mas preste atenção, você não chegou a este momento e a esta mensagem por acaso. A própria sabedoria, aquela força silenciosa que rege a ordem de todas as coisas, conduziu você até aqui. Neste exato instante. Porque ela sabe que você está pronto para ouvir o que precisa ser dito. E a chave para destrancar esse estado, para transformar esse caminho árduo em uma vereda suave, está guardada em um provérbio antigo, que promete não apenas revelar a causa do seu bloqueio, mas te dar a direção prática para uma transformação que começa de dentro para fora. Nós vamos mergulhar na profundidade de Provérbios 15:19. Em sua simplicidade, esta sabedoria milenar desenha um contraste impressionante entre duas realidades de vida. O texto diz: "O caminho do preguiçoso é como um sebe de espinhos, mas a vereda dos justos é bem aplanada." Por que a maioria vai fracassar ou viver a vida com esse peso constante? Porque, sem perceber, seguem o caminho da preguiça. Ao ouvir a palavra preguiçoso, a nossa mente costuma saltar para a imagem de alguém que está o dia todo deitado, sem fazer absolutamente nada. Mas a sabedoria de Provérbios revela que a preguiça é algo muito mais sutil e destrutivo do que a inatividade física. A preguiça aqui é uma atitude da alma, uma resistência interior ao esforço necessário. É uma negação do movimento essencial da vida. A preguiça de que a sabedoria fala é aquela que se manifesta como procrastinação crônica, como a busca incessante pelo caminho mais fácil, como a recusa em enfrentar a dor do pequeno sacrifício hoje em nome de um grande futuro. Pense na primeira parte do provérbio. O caminho do preguiçoso é como um sebe de espinhos. Uma sebe é uma cerca viva, densa e espinhosa, projetada para ser uma barreira. O caminho que o preguiçoso escolhe, paradoxalmente, é o caminho que ele mesmo, através de suas atitudes, transforma em um campo minado de espinhos. Cada pequeno adiamento, cada recusa em lidar com uma tarefa difícil, cada escolha de conveniência momentânea em detrimento da disciplina futura, planta um espinho nessa cerca. O preguiçoso vive em um ciclo vicioso. Ele evita a dificuldade inicial, e essa evitação não faz a dificuldade desaparecer. Ela apenas a transforma em um problema maior e mais complexo no futuro. Ele não resolve a pequena desordem em casa, e o pequeno desarranjo se torna um caos desmoralizante. Ele não lida com a pequena pendência financeira, e ela se transforma em uma dívida gigantesca, um emaranhado de juros e preocupações. Ele não enfrenta a conversa difícil no trabalho ou na família, e o silêncio se torna um espinho de ressentimento e incompreensão. Ele não se dedica ao aprendizado, e a ignorância se torna um teto que impede seu crescimento profissional. Ele não cuida da saúde agora, e a inação de hoje se torna a doença de amanhã. O que era uma simples trilha se torna, por sua própria negligência,
uma cerca viva de espinhos que o fere a cada tentativa de progredir. O medo do esforço, que o motivou a ser preguiçoso, acaba criando um caminho onde o sofrimento e o esforço são infinitamente maiores e mais dolorosos. A pessoa está travada, não porque o destino a bloqueou, mas porque a sua própria postura interior criou a barreira. Em contraste absoluto, a sabedoria aponta para outra vereda. Mas a vereda dos justos é bem aplainada. A vereda do justo não significa apenas o caminho da moralidade, mas sim o caminho do homem diligente, reto, que age com sabedoria e integridade em todas as áreas da vida. O justo é aquele que se move, que faz o que precisa ser feito, que honra os pequenos compromissos e que não foge do preço do esforço. E qual é o segredo desse caminho aplanado? É que o justo entende que o esforço inicial, a disciplina diária, o pequeno sacrifício feito hoje, tem o poder de remover os espinhos antes que eles cresçam. O justo enfrenta o problema enquanto ele é pequeno. Ele se dedica ao trabalho com alegria e gratidão, não para fugir da dor, mas para abraçar a oportunidade de construção. Imagine o justo como um jardineiro, que todas as manhãs sai e capina a vereda. Ele remove as pequenas pedras, corta os brotos de espinho antes que virem uma sebe. No início, pode ser um trabalho cansativo e repetitivo, mas o resultado é que quando ele precisa correr, quando precisa avançar, o seu caminho está livre. A estrada dele é feita para a velocidade. Ele não tem que parar a cada passo para se desembaraçar de uma cerca espinhosa que ele mesmo plantou. A causa oculta por trás da sensação de estagnação e ansiedade que muitos carregam não é a falta de sorte ou a conspiração do universo. É a falta de diligência e o medo do esforço. A preguiça rouba nossa energia, perverte nosso foco e nos cega para a alegria do trabalho em si. Ela nos faz inventar desculpas, temer o que nem sequer existe e adiar o que é vital, porque a alma preguiçosa tem horror ao atrito necessário para a criação e a transformação. Este provérbio, então, é uma bússola de iluminação. Ele nos mostra que a qualidade do nosso caminho é um reflexo direto da qualidade da nossa atitude interior. Não é o ambiente externo que cria a cerca de espinhos, é o nosso hábito de evitação. A sabedoria nos corrige e nos dá direção, nos dizendo: se você quer um caminho aplanado, pare de fugir do trabalho. Quando você decide enfrentar o esforço, algo profundo acontece dentro de você. O trabalho duro se torna, ironicamente, a fonte do seu descanso. O homem diligente dorme bem à noite, não por ter evitado a luta, mas por ter terminado a jornada com honra. Ele acorda ansioso pela manhã, não por obrigação, mas porque vê cada dia como uma nova oportunidade de construir e colher. A diligência é o princípio que age como um solvente para os problemas. Quando você coloca sua mão no arado, a névoa da ansiedade se dissipa. A clareza chega, porque a ação organizada é a cura para a confusão mental. O caminho se aplana porque você está ativamente removendo os obstáculos, ao invés de temê-los à distância. A diligência atrai as bênçãos e o favor. A própria Escritura nos lembra que Deus despreza os vadios e favorece o homem diligente. Se você se alinha com o princípio do esforço, você se alinha com o fluxo da própria criação, e o universo conspira a seu favor. A vida se torna mais suave, não porque os problemas acabaram, mas porque você desenvolveu a força e a atitude para lidar com eles de forma eficiente. Então, como podemos aplicar este ensinamento de Provérbios 15:19 hoje, transformando a cerca de espinhos em uma vereda aplanada? O passo é claro:
objetivo e imediatamente utilizável. Escolha um único espinho em sua vida que você tem adiado e ataque-o. Não se trata de resolver todos os problemas de uma vez, mas de quebrar o ciclo de evitação. Pense naquela tarefa que está te causando maior peso emocional, que está parada, exigindo sua atenção. Pode ser uma ligação, um e-mail importante, um pequeno reparo, o início de um novo hábito, ou o perdão que você precisa conceder ou pedir. Esse é o seu espinho mais proeminente. Comprometa-se a gastar os primeiros 30 minutos do seu dia, sem exceção, atacando esse espinho. Não espere pela inspiração, não espere pela motivação perfeita. Use a força da disciplina. É na decisão de fazer o pequeno esforço hoje que você começa a capinar sua vereda. A cada manhã, ao invés de buscar a conveniência, busque o pequeno sacrifício. Não negocie com a sua preguiça. Lembre-se, o preguiçoso imagina leões na rua para justificar a inação. O diligente levanta e trabalha, sabendo que os únicos leões que ele deve temer são aqueles criados pelo seu próprio adiamento. Ao remover o primeiro espinho, você não apenas resolve um problema, mas você transforma seu estado interior. Você injeta em sua alma a satisfação do dever cumprido e a força da autoconfiança. Você começa a se ver não mais como a vítima de um caminho difícil, mas como o construtor de uma estrada suave. A sabedoria sempre guia quem está disposto a ouvir e ajustar o caminho. Ela te chama hoje a trocar o medo do esforço pela alegria da realização, a trocar a cerca de espinhos pela vereda aplanada. O caminho mais fácil no longo prazo é aquele que exige o trabalho diligente no curto prazo. Este é o segredo para transformar a frustração em fluidez, o peso em leveza e a estagnação em progresso contínuo. Levante-se, mexa-se, o caminho aplanado está esperando pela sua diligência. Se você está pronto para abraçar este caminho de diligência e construir uma vereda aplanada, eu te convido a selar esse compromisso. Deixe nos comentários uma breve frase que declare sua escolha pela sabedoria e pela mudança. Escreva: "Minha vereda será aplanada", e comece a viver o poder do esforço transformador a partir de agora.